Legal, gente. É um prazer realmente estar aqui conversando com a Neide. É assim, é uma bênção de Deus, né, para as nossas vidas. Eu sei que para Cajati vai ser uma bênção. Você que é pastor, você que é pastora, você que é esposa de pastor e missionárias, fique ligadas, tá? Porque é muito interessante até para depois levar para a sua igreja. É um trabalho assim extraordinário. Ela já está agendada conosco. Ela nem sabe ainda, mas eu já coloquei na agenda lá, já passei para o Ministério Infantil a data, né, que ela deu, que ela está livre. Então, para a gente fazer esse trabalho lindo, que a gente não fez aqui ainda, mas já conhecemos. Bem, o projeto chama-se Chá de Bonecas. Isso. Então, eu quero que você fale o que é esse chá de bonecas. Então, o nome, na verdade, ele veio quando eu comecei a pensar uma estratégia. Então, eu pensava assim, como falar para meninas? Como ensinar meninas? No primeiro momento, o projeto, a maior preocupação era em relação às meninas por conta do número de abuso ser maior em relação a meninas, né? Certo. Ainda que o abuso também aconteça com os meninos e depois nós viemos adaptar o projeto também como encontro de heróis para atender meninos, né? Mas o primeiro pensamento foi esse. E chá de bonecas, na verdade, ele é um tema que é utilizado para festa infantil. Então, a decoração, ela é muito atrativa. Hoje é muito falado sobre chá de bonecas, mas no começo, isso em 2016, quando eu comecei a pensar o projeto, ele era pouco divulgado, este tema. Então, foi quando eu comecei a procurar alguma coisa para as minhas sobrinhas, lá para o aniversário das minhas sobrinhas, que eu vi o cenário tudo muito bonitinho ali, com panelinhas, com bonecas. E eu pensei, de repente eu preciso de um cenário, porque como eu trabalho com contação de história, o que eu pensei foi isso, um cenário. Então, o chá de bonecas nasceu por ser uma estratégia mais agradável para as meninas. Ah, entendi. E assim, tem, né, Neide, várias equipes. Eu não sei se é tudo ou se esse nome várias pessoas têm, até você poderia esclarecer, porque eu já vi aqui pelo Face, né? Sim, Em sim. algumas igrejas, Sim. essa questão de chá de bonecas, né? Agora eu Isso. me lembrei aqui. Então, olha só, como eu falei, quando eu comecei a pensar em 2016, não era muito difundido. Tá? Então, pouquíssimas pessoas trabalhavam com este tema, principalmente nas igrejas. Hoje, ele já é mais comum. Então, quando se faz, por exemplo, assim, um chá de bonecas, é pensado assim, algum assunto importante para tratar com as crianças. Então, tem algumas pessoas que daí já não faz parte do meu projeto. O meu projeto é projeto de prevenção ao abuso sexual infantil. Então, o chá de bonecas, prevenção ao abuso sexual infantil, é um. Certo. Agora, o tema, ele é um tema livre. Ele é um tema como, ele seria assim, por exemplo, chá de panelas. Certo. Tá? Então, vamos imaginar uma moça que vai se casar e ela vai fazer lá um chá de panelas, mas ela quer fazer um chá de panelas tropical. Aí ela vai fazer alguma diferença, né? Certo. Então, quando nós trabalhamos o chá de bonecas, projeto de prevenção ao abuso sexual infantil, no caso, assim, que foi a estratégia que eu posso dizer 100% que Deus me deu, no caso, ele seria, assim, só para trabalhar este tema e toda a interface do abuso sexual. Tá? Então, por exemplo, eu não trabalho ideologia de gênero. Tá? Então, algumas pessoas trabalham ideologia de gênero, algumas pessoas trabalham, por exemplo, fazem lá um chá de bonecas e fazem concurso da boneca mais bonita. Entende? Entendi. Então, assim, como eu trabalho prevenção do abuso sexual infantil, eu me recuso a trabalhar qualquer outro assunto dentro do tema, por causa da complexidade do tema. E também pelo fato de que eu sei que eu vou chegar naquele grupo de meninas ou de meninos com o encontro de heróis uma vez no ano. E depois dificilmente eu vou retornar. Então, assim, eu não me dou ao direito, ao luxo de trazer outros temas dentro do projeto. Entendido, então, entendido. Então, você, que de repente você já levou na sua igreja um chá de bonecas, foi muito esclarecedor, né? Porque não é a mesma coisa. Eu acho que foi bem explicado aí, deu para entender que é realmente voltado para essa questão de prevenção, né, de abuso sexual infantil.
Então, é muito interessante, nós precisamos Verdade. muito, tá bom? E você falou aí que começou em 2016, Sim, né? sim. Como que foi isso? Qual foi o primeiro evento? O que você tem, o crescimento, o que você, enfim, fale aí um pouco sobre o desenvolvimento desse Então, projeto. olha só que interessante, né? Ele fervia na minha mente, no meu coração, mas eu não tinha nada estruturado a não ser ideias, né? Então eu já imaginava, e quando eu imaginava do jeito que ele acontece, sabe? Aquele cenário. Para quem ainda não participou, eu convido, ou quem não conhece, eu convido a visitar a minha página, que chama-se Chá de Bonecas Neide Lunas, e lá tem vários álbuns de todos os lugares onde foram feitos os eventos, né? E então eu imaginava assim, as crianças chegando, as meninas chegando num ambiente todo decorado com bonecas. As bonecas, na verdade, elas são parte da aplicação, todo o processo é lúdico, e as bonecas, elas são bonecas criadas para este projeto, elas são dupla face, e com elas nós trabalhamos as emoções e os tipos de toque que a criança pode ou não pode permitir. Sabe? E quando eu comecei a pensar ainda, foi quando eu recebi um convite de uma irmã, inclusive um pedido de uma irmã, que uma colega, inclusive, me colocou em contato com ela, porque ela estava muito preocupada. Isso foi em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Na época eu morava em São José, não conhecia essa irmã, mas ela estava preocupada com algum possível caso, né, envolvendo uma das suas crianças lá da igreja, né? E então ela precisava fazer um trabalho assim, né? E foi então que nós combinamos. Mas eu ainda não tinha o material. Aí reuni um grupo de irmãs voluntárias, algumas amigas. Na época eu trabalhava também com um projeto chamado Grupo de Apoio ao Luto. Daí tinha algumas mulheres que frequentavam esse projeto. Chamei elas para este mutirão. Certo. E nós confeccionamos na época 50 bonecas de panos, que são as bonecas que eu utilizo hoje. Hoje eu tenho 64. A família cresceu. Mas confeccionamos 50 bonecas e mais alguns enfeites e toalha de mesa e bolo fake e tudo mais, e fui eu lá pela primeira vez fazer, inclusive tá lá na minha página, o primeiro chá de bonecas. Que legal. Foi muito lindo, foram 39 meninas, se não me engano, sabe, uma comunidade bastante simples, bem carente, e foi ali então o primeiro momento. Fui lá com a Coralina, que é o nome da personagem, da história, né, que eu escrevi a história, o coração de Coralina. Fui lá com a Coralina, com mais aquelas bonecas, e ensinamos as meninas. Foi um marco para minha vida, sabe? Legal, gente, legal. Isso 2016, 2016, né? Foi dezembro de 2016. Fazem 2 anos. Isso. Mas olha que interessante, eu fiz o primeiro em dezembro de 2016 e o segundo, ele só aconteceu em setembro de 2017. Porque eu fiz e eu imaginava assim, puxa, agora as igrejas vão me convidar, agora eu vou poder entrar nas escolas, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Sabe? Infelizmente, né, algumas pessoas ainda têm muita relutância quanto a tratar este assunto. É muito tabu, sabe? E daí, assim, eu ficava ali naquela expectativa, daí quando apresentava o projeto, as pessoas diziam, ai, que legal, eu vou te convidar. Mas isso não acontecia. Aí, então, outro momento marcante foi o segundo evento, que daí eu realizei na igreja onde eu congregava, lá em São José dos Pinhais, na igreja do Nazareno, Ágape, a da pastora Gisele Natal, que eu aproveito já para mandar um abraço para os nossos irmãos e para a pastora Gisele, que foi lá onde Deus me permitiu fazer o segundo evento. Certo. Aí tivemos uma cobertura jornalística maravilhosa por um querido profissional, que é o Luciano Piquete, que hoje trabalha também, trabalhava na CBN, hoje eu acho que ele está no SBT, se não me engano. E ele fez uma cobertura maravilhosa e foi ali onde Deus, usando a vida do Luciano Piquete, foi onde Deus fez com que a coisa começasse a andar, sabe? E de lá para cá, nós realizamos muitos eventos, graças a Deus, mas quando eu digo muitos, ainda está muito aquém, é como se fosse assim, gotículas de água numa terra seca, sabe? Porque a demanda é muito grande, mas conseguimos avançar.
também, além dos eventos que nós realizamos nas igrejas, este final de ano, graças a Deus, conseguimos também atender 3 escolas numa Olha, região que maravilha. de Piraquara, também região metropolitana de Curitiba. O meu maior desejo é poder entrar mais nas escolas, porque é onde as crianças estão ali já predispostas ao aprendizado. Com certeza, né? com certeza. E conseguimos avançar. Então, temos várias equipes. Dentro desse formato do projeto, nós temos várias equipes capacitadas. Inclusive, agora há pouco estava mandando aí um abraço para o pastor Marcelo, que é lá de Ceilândia, né, no Distrito Federal. Estive lá também fazendo uma capacitação, uma equipe grande foi capacitada e estou sabendo que eles vão entrar nas escolas também, né? Que Deus abençoe, né? E tantos outros lugares como Campinas, fizemos Que capacitação maravilha. também em Campinas, né? Então, gente, eu já quero chamar a atenção aí para você que de repente está nos ouvindo, que é diretora de escolas, que é professora, dá um alô aí para a direção. Então, a Neide está morando agora aqui em Cajati, viu? Isso, cidadã cajatiense. Agora ela está morando aqui. Então, queridas, realmente é um assunto, nós nos preocupamos muito, vocês sabem, a nossa igreja ali, a Igreja 100, é uma igreja que temos muitos jovens, sim, e nós, então, nos preocupamos muito. E aquilo que tiver de assuntos que venha realmente trazer no âmbito espiritual, em todas as esferas, né? Sim. Nós estamos buscando e procuramos investir com muito amor mesmo, sabe, Neide? Que bom, isso é muito importante. Porque a gente sabe que se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que será deles amanhã? Verdade. O que será do nosso povo amanhã, né? Da igreja, no caso como um todo, a igreja de Jesus. Sim. Então, pastores que estão nos ouvindo, então, fique atentos, vá orar a Deus, aí eu sei que o Senhor vai colocar no seu coração e nós vamos abençoar a Neide. E não é o fato de abençoá-la, nós seremos grandemente abençoados, eu tenho certeza. E, vamos lá, uma questão que eu tenho, assim, que realmente nós que somos pastores, ou enfim, que lideramos igrejas, isso é uma dificuldade que eu tenho, sabe, Neide, na questão do ministério infantil. Você trabalhar com criança é uma coisa mais linda do mundo, né? Sim. Mas não é qualquer pessoa. É verdade. Desde que eu me converti, eu trabalho na igreja, mas se tem uma área que eu acho que eu não conseguiria, sabe? Uhum. Já trabalhei em várias áreas, graças a Deus, né? Mas uma área assim, que eu acho difícil, que eu acho que é um dom. Sim, eu acho que trabalhar com criança é um dom. Eles são a coisa mais preciosa do mundo. Mas, assim, eu digo assim, sempre para as meninas, eu falo assim, eu acho que eles não me suportariam, que eu sou sem graça. Que nada, pastora. Você pode surpreendê-los. Eu falo assim, gente, eu sou tão sem graça, que eu acho que a criança não vai dar a mínima atenção para mim. Não penso dessa forma, mas... Então, é justamente essa pergunta que eu quero fazer para você. Como que você consegue abordar de uma maneira eficaz? Uhum. Você tem que prender a atenção, sim, né? Sim. Ainda mais um assunto desse, se não for um negócio muito lúdico, muito legal... eles não vão ficar, né? Eles não vão prestar atenção em nada. Então, e compreender, né, gente? Elas precisam compreender, porque falar sobre um assunto desse, se não houver uma compreensão, daí não tem porquê, né? E eu quero que você nos ensine aí, por favor. Então, olha só. A pastora falou, né, que eu sou bem serelepe e, assim, eu tenho bastante facilidade de me comunicar. Mas sabe uma coisa gostosa de você viver na dependência de Deus? É como Bezaleel, né, que ele é capacitado além do que é normal. Então, quando Deus me deu a estratégia para trabalhar prevenção de abuso sexual infantil, ele foi me dando passo a passo, coordenadas. Sabe aquele Jesus que sobe no pé de goiaba, que tem muita gente duvidando? Então, para mim isso daí não é surpresa nenhuma, porque ele foi me dando as estratégias, e eu sempre falo, quando eu converso com pessoas que não são evangélicas, que eu apresento o meu projeto, eu digo assim, principalmente para quem é da área de educação, diretoras ou secretários de educação, que eu tenho apresentado o projeto, eu digo, fique tranquilo, porque assim, eu sou
Eu sou muito cristã, eu sou muito ativa como cristã. Mas quando eu entro numa escola, eu entro para falar sobre prevenção de abuso sexual infantil. Certo. Eu não estou indo nas escolas para fazer proselitismo. Eu não estou indo lá para chamar crianças para virem para a minha igreja. Não, eu estou indo nas escolas para ensinar a criança a se proteger. Né? Certo. E uma coisa linda, pastora, que me aconteceu, que eu fui fazer um chá de bonecas em Campo Largo, que também é região metropolitana de Curitiba, e uma amiga, uma grande amiga, inclusive, que não é evangélica, ela foi minha chefe, e eu a convidei, falei, vem aqui para conhecer, e daí na última hora ainda ela falou assim, eu vou levar uma criança comigo, que eu quero que conheça, que aprenda um pouquinho do teu projeto. E depois nós fomos tomar um café, e ela é pedagoga, e ela falou para mim assim, para mim não, contando para o esposo dela, ela falou assim, eu sentei e fiquei pensando como a Neide, como a Neide vai falar sobre um assunto tão delicado, né? sério, dentro de uma igreja evangélica, Sim, porque eu estava numa igreja evangélica, então. e com crianças. Ela disse assim, eu fiquei ali pensando, como pedagoga, né? Olha que bom para mim saber que eu estou sendo analisada por uma profissional. E depois ela falou assim, eu fiquei maravilhada. Mas isso foram estratégias que Deus deu. Então, o que acontece? O projeto ele é muito lúdico. Tá? Então, ele vem pela contação de história. E então, assim, quando eu escrevi a história O Coração de Coralina, é uma história simples. Ele não está publicado ainda como história infantil. Ele faz parte do livro Chá de Bonecas, né? Que é um livro para adultos. Mas essa história, quando eu escrevi o esqueleto dela, foi pensando principalmente assim, em como nós vamos falar sem ferir a inocência da criança. Sim. Tá? E sabe, pastora, quando nós falamos ali, nós não damos como que eu posso dizer? Nós temos o cuidado de trazer informação para a criança sobre o tipo de toques que ela deve permitir e não permitir. Porque, infelizmente, nós não podemos dar uma cara para o abusador. Sabe? E essa é uma das minhas preocupações com alguns materiais infantis que circulam por aí, como prevenção. Não é uma crítica no sentido de dizer assim que eles não sejam bons, tá? Mas eu acho que eles são limitados nesta questão. Por exemplo, quando um papai e uma mamãe de confiança, uma família bem estruturada, por exemplo, um pai e uma mãe pegam um livrinho onde o personagem, que é o abusador, é o homem do lado de fora da casa, é muito saudável, é muito bom que aquele pai e aquela mãe vão estar dizendo, olha, filhinha, você nunca deixe, tá, que uma pessoa estranha faça isso. Você nunca acompanhe uma pessoa estranha. Isso é muito bom. Agora, o problema é como trabalhar com este tema quando o abusador pode ser justamente aquele pai. Sim. E, infelizmente, os números, as estatísticas mostram que muitas crianças são abusadas. O abuso acontece intrafamiliar, quer dizer o quê? Por pessoas de dentro da família ou pessoas muito próximas à família. Então, dar uma cara ao abusador, mostrando lá que o perigo está na pessoa que está do lado de fora. Tá? Ou, por exemplo, pegar uma imagem de um senhorzinho de idade, como eu já vi alguns materiais aí, que mostram uma pessoa de idade tocando as partes íntimas de uma criança, eu acho um pouco perigoso, sabe por quê? Porque aquela criança pode associar a imagem daquela figura do homem de idade ao seu vovô, e às vezes o vovô é a figura de confiança dela. Entendi. Então, eu preferi trabalhar mostrando que tipo de toque que a criança não deve permitir. Porque daí ela vai entender que se o vovô está tocando ela nas partes íntimas daquele jeito, não pode, está errado. Se é o papai dela que está tocando nas partes íntimas daquele jeito, não pode, está errado. Agora, se eu mostrar pessoas para ela, eu corro o risco, porque a criança, ela é um ser em formação intelectual, formação emocional, em todo sentido ela está sendo formada. E ela não discerne, ela vai recebendo a informação e ela vai absorvendo, ela não vai te questionar. Muitas vezes ela não vai te questionar e pode trazer uma confusão. Então, muitas vezes a gente mostra um tipo de abusador e aquela criança vai demorar para identificar, então, que aquela outra pessoa
Um exemplo está assim, pastora, por exemplo, quando o abusador, principalmente quando ele está muito tempo, muito acessível à criança, ali com muito acesso à criança, ele pode levar anos ali investindo, e ele vai começar por pequenos toques, por brincadeiras, às vezes até por estímulos auditivos, onde ele vai falar besteiras, por isso eu tenho muito cuidado com essas músicas que trazem palavrões, que trazem cenas ali na própria música, né? E ele vai começar a interagir com a criança, e muitas vezes ele vai, inclusive, dizer que aquilo é bom para ela. Sim. Que aquilo é necessário para ela, que aquilo é importante. É onde a criança muitas vezes vai ter essa confusão. Tipo assim, o vizinho, o estranho não pode, mas o meu tio pode. O meu pai pode. Onde está o perigo, então, né? este é o cuidado, sabe? Entendi. Que nós temos. E assim, elas chegam a entender, né? Elas conseguem entender a ponto de falar de alguma situação que, porventura, alguma dessas crianças tenham já passado por um abuso e tal, já aconteceu? Sim, sim. Na verdade, assim, quase no finalzinho do evento, esse evento ele demora de 2 horas a 2h30, sabe? Então, quase no finalzinho, elas recebem uma atividade. Elas recebem uma folha, tanto as meninas quanto os meninos, e nós fazemos esse trabalho separado, né? Então, o menino, encontro de heróis, é um dia, é um horário. E meninas, o chá de bonecas, em um dia e um horário separado, né? E eles recebem, então, uma folhazinha, onde eu peço, ou a pessoa que está ministrando ali pede, para que eles relatem. Claro que a gente não usa essa linguagem, né, relatar. Não, a gente diz, olha, aqui você vai escrever para mim, tá? 3 coisas importantes. Primeiro, o que você mais gostou do chá de bonecas, ou do encontro de heróis, no caso com os meninos. O que você mais gostou. Outro, o que você aprendeu de importante. Sei. Aí também eu digo assim, ou quem estiver na contação de história diz assim, e também, se por acaso você tiver um segredo ruim, porque daí a gente já falou sobre esse segredo ruim, sobre o segredo que entristece o coração, o segredo que não pode ser guardado, aí a gente diz assim, e se você tiver um segredo ruim, hoje eu serei o teu adulto de confiança. Então, se você quiser contar, como é segredo, você não deve mostrar para todo mundo, você pode se afastar e você dobre o seu papelzinho e pode entregar para uma dessas tias, que é o adulto de confiança, ou pode entregar para mim, tá? E nós temos recebido vários casos nós temos recebido nas escolas, onde estivemos realizando esse trabalho, em igrejas, e isso tem sido realmente, assim, preocupante. E me diz uma coisa, a criança, ela é muito criativa, né? Você está falando, ela já está ali fantasiando muitas vezes, né? Então, e é um trabalho, assim, que não é para qualquer pessoa. Sim. É uma coisa muito séria, tem que ter muito direcionamento de Deus, e não só de Deus, pesquisas, enfim, né? Não só no âmbito espiritual, que é claro que Deus que direciona todas as áreas, né? Mas, assim, como que vocês detectam quando a criança, de repente, está fantasiando, porque ela está imaginando, e, de repente, ela pode vir com uma história que não é verdadeira? Sim, isso pode realmente acontecer, né? Mas antes de responder essa pergunta, só pegando um gancho no que você falou. Precisa da capacitação, precisa do aprendizado, né? E assim, ó, veja bem, fazem mais ou menos 15 anos que eu estudo esse assunto. Tá? Quando Deus me curou das feridas, do abuso que eu sofri na infância, eu comecei a devorar todo o material, né, livros, artigos, e eu tenho estudado muito. Nas minhas capacitações, nas capacitações que eu tenho realizado, eu tenho tido a oportunidade, inclusive, de compartilhar esse conteúdo com alunos de psicologia, alunos de direito, alunos de pedagogia, e também continuo sempre aprendendo, sabe? É importante. Mas essa é uma das minhas preocupações. Eu vejo algumas pessoas aí até ávidos para ensinar, para falar, mas não querem primeiro aprender. E às vezes você vai até falar sobre o assunto com uma pessoa que já está ali trabalhando pela causa, você vai abordar um assunto, ela diz assim, eu não quero falar sobre isso, eu gosto de ensinar isso, mas eu não quero
quero... Então, eu não consigo entender. Primeiro, você precisa estar capacitado. E Com certeza, sempre, né? É um assunto de Isso. extrema importância e responsabilidade, Com certeza. né? Agora, respondendo a segunda parte, ali, a parte da pergunta, se a criança ela pode fantasiar. Essa é uma pergunta que geralmente acontece, surge principalmente nas capacitações. Sim. O que eu quero dizer para você, inclusive assim, com base em pesquisas, tá? É muito raro uma criança mentir sobre este assunto. Muito. O que pode acontecer, que inclusive é quando isso surge muito numa questão jurídica chamada alienação parental, tá? Que é quando numa separação, num divórcio, um dos o pai ou a mãe querem lutar, no caso, pela guarda, tá? E acabam inventando questões ali sobre abuso. Então, na questão da alienação parental, existe aí uma pessoa que está por trás desta história, que está trazendo informações para a criança e por isso a criança vem a mentir. Ou melhor, não é nenhuma mentira. A síndrome da alienação parental para a criança é quando a criança ela passa a acreditar naquilo que foi falado para ela. Tá? Então, para a criança não é uma mentira. Para a criança, essa síndrome da alienação parental, tá? Ela é o acreditar no roteiro que veio trazido para ela. Tá? Agora, a criança, ela mesma, do nada, inventar uma história de abuso é muito difícil. O que pode acontecer, pastora, veja bem, é assim, imagine uma criança que ela está sendo abusada pelo próprio pai ou pelo padrasto. Sim. E ela tem uma ânsia de relatar aquilo, mas ela sabe que se ela falar que é o pai dela, que é o padrasto, ou que é alguém muito próximo, ela sabe que alguma coisa vai acontecer. Ou aquele homem vai embora, porque as ameaças dele geralmente são essas. Sim. Se alguém souber, eu vou embora. Ou eu me mato, ou eu mato a sua mãe, tá? Então, as ameaças são assim. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa criança inventar uma outra pessoa. Isso pode, sabe? Isso pode. Entendi. Então, é claro. Agora, veja bem. Nós não fazemos, no caso do projeto, precisa ficar muito claro, tá? Nós não fazemos atendimento à criança, sabe? Então, já chegaram a me perguntar sobre isso, né? Como que vocês atendem, né? As crianças. Então, veja bem, nós não temos autonomia para isso, porque eu não sou psicóloga. Certo. Tá? O que nós fazemos é um acolhimento. Então, quando a criança traz para nós um relato, seja através do desenho, já aconteceu, por exemplo, de eu estar fazendo a parte da contação de história, quando nós estamos trabalhando com sentimentos, tá? Que é muito, muito interessante. Eu convido mesmo você vir a conhecer, inclusive quando fazemos o evento nas igrejas para as crianças, nós convidamos pessoas que queiram vir para conhecer, sabe? Certo. Então, um professor, um psicólogo, se não trouxer a criança, por exemplo, assim, é uma psicóloga que tem uma filhinha, daí ela precisa entrar em contato para fazer ali a inscrição e tudo mais. Mas se for apenas um profissional adulto, certo. Nós convidamos para que venha assistir e conhecer. Sabe? Porque tem toda essa ludicidade. Agora, veja só, nós não fazemos esse atendimento, tá? Mas nós fazemos o acolhimento e depois a instituição, seja igreja, seja escola, seja paróquia, seja quem for que nos convidou, aí nós vamos encaminhar, nós vamos orientar aquela direção, tá? Aquela liderança para estar fazendo, então, seguindo o caminho correto. Para quem ela vai encaminhar aquela criança e este caso de abuso. Que seria, no caso, Conselho Tutelar, tá? Ministério Público e assim por diante. Tá? Muito, muito interessante, tá, gente? Então, ela deixou bem claro aí que ela e a equipe, enfim, eles não fazem atendimento, mas eles orientam, isso, né? E o acolhimento também. Faz um acolhimento e orientam para que procure, isso, né, os órgãos competentes, isso né, para tratar do assunto, tá? Isso mesmo. E vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir um louvor, né? Certo, você dá uma descansada. E depois nós voltaremos, tá? Com esse assunto. Gente, passando se tiver alguma pergunta, horário, né? E é isso que eu queria abrir, gente. Por favor, se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí, tá? Ou pelo Face, você que está aí pela live, ou pelo nosso telefone 3854-1209. 1209 é o nosso telefone aqui da rádio.
você pode perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida e quiser, fique à vontade que nós estaremos aí conversando mais um pouco. Temos ainda uns minutinhos aí. Passa muito rápido, né? Passa rápido, É né? tanta coisa que eu tenho para perguntar, mas não sei se vai dar. A gente falou sobre a questão dos abusadores, você falou sobre muitas vezes da família, dentro da família, Sim. que a gente também tem ouvido sempre essas questões. E me diz uma coisa, existe algum tipo específico? É fácil ou não de identificar um abusador? Na verdade, não é muito fácil. É? Um abusador, ele pode se esconder por muito tempo, inclusive. Agora, existem, assim, alguns cuidados que nós podemos ter para evitar expor. No livro, inclusive, eu falo muito sobre a questão da prevenção. O projeto, na verdade, a base do projeto, a suma do projeto é prevenção. Certo. Nós encontramos casos, como agora há pouco nós comentamos aqui, uma querida... Opa! A nossa live aqui. Uma querida aqui acompanhando pela live, ela comentou que sofreu abuso Sim. na infância, né? Isso é muito comum. Então, quando nós estamos trabalhando com as crianças, os pais geralmente, exceto quando é na escola, que daí não tem como os pais acompanharem, mas quando são nas igrejas, quando o evento é na igreja, nós convidamos os pais para que eles acompanhem. Então, eles ficam a uma certa distância, mas eles acompanham todo o processo ali, toda a temática, todo o envolvimento, né? E é muito comum, porque depois, enquanto as crianças estão no lanchinho, nós fazemos uma roda de conversa com os pais, e os pais vêm trazer esses relatos, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, de repente, vêm e trazem contribuições, e a gente vai percebendo que existe ali todo um trabalhar do abusador. Existem estudos também que mostram um perfil. O grande problema é como nós vamos identificar. Então, acontece assim, de muitas vezes um abusador, o pedófilo no caso, tá? Embora tenha aí essa polêmica em relação à questão da pedofilia, se ela é doença, se ela é crime, como ela é. Inclusive, isso aí faz parte de uma das minhas palestras, é um assunto que quando as igrejas ou pequenos grupos me chamam para palestrar, o que é diferente da capacitação, né? Sim. Quando eu palestro, eu trabalho muito essa questão da pedofilia, entendendo a pedofilia como crime, como doença, tá? E como pecado, inclusive, para nós cristãos. Então, existe toda essa análise. Agora, o que leva, por exemplo, como que um pedófilo, um abusador, de repente ele age? Ele pode trabalhar anos envolvido em assuntos, envolvido em grupos onde crianças estejam ali vulneráveis para vir e abusar dessa criança, tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós precisamos tomar alguns cuidados, porque veja bem, quando eu trabalho, eu vou precisar falar, senão fica muito vago, assim. Quando eu trabalho essa questão, por exemplo, da pedofilia, nós precisamos entender o quê? A pedofilia, enquanto doença, ela fala de um transtorno. Então, um pedófilo, ele é alguém que ele tem uma obsessão por criança. E isto levaria uma pessoa, por exemplo, a se infiltrar, tá? Digamos, numa igreja ou numa escola, em algum ambiente, ou em esporte, em algum ambiente que a criança esteja ali vulnerável, onde ele vai ter um contato direto. Então, isto, um pedófilo, uma pessoa que ela tem uma compulsão por criança, entende? Agora, veja bem, uma pessoa, não é todo o abusador que é pedófilo, entende? Sim, sim. Então, existe aquele abusador, aquele que não é pedófilo, mas ele comete o ato pedofílico. Então, essa pessoa, o que acontece? Essa pessoa é aquela pessoa que ela está à vontade num determinado momento. Então, imagine, por exemplo, assim, aquele homem que ele tem um casamento, ele tem uma vida normal com a sua esposa, mas, de repente, aquela criança que foi passar um final de semana com a família. Certo. Tá? De repente, por N razões, um problema no casamento, um estresse, alguma situação, e aquela criança está ali naquele momento, tá? Uma visita, imagine lá o filho de um amigo que veio passar o final de ano aqui. Então, inclusive, o final de ano Acontece. Precisa redobrar o cuidado, né? Então, aquele homem, de repente, nunca teve uma inclinação pedofílica, ele nunca foi um pedófilo. Sei. Os relacionamentos dele sempre foram com pessoas adultas. Mas aquela criança está suscetível. E ele vem, então, e comete aquele ato pedofílico, aquele crime
aquele abuso contra aquela criança, entende? Então, ele é um assunto, assim, muito complexo, realmente, para a gente tratar, assim, em poucos minutos. Então, quem está me ouvindo pelo rádio, quem está acompanhando pela live, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, meu WhatsApp está ali na capa do meu Facebook, inclusive, posso estar divulgando aqui no final, porque às vezes a pessoa pode dizer, mas eu não entendi isso. Certo. Sabe? Mas existe essa diferença. Então, o que nós precisamos fazer? Já que nós não podemos identificar facilmente, nós precisamos trazer políticas de prevenção. Tá? Política de prevenção na igreja. Uma igreja que está sendo construída, ela precisa ter esse olhar. Assim como você vai estar olhando, por exemplo, para o deficiente. Nós precisamos pensar aqui uma rampa de acesso para o deficiente. Também precisa ser pensado políticas de proteção. Escolas precisam ter políticas de proteção. Quais são essas políticas de proteção? Aí varia de lugar para lugar. Mas existem algumas que são regra. Por exemplo, para o Ministério Infantil, lembra que você falou sobre trabalhar com crianças? Sim. O Ministério Infantil, uma das regras é sempre assim, nunca, jamais deve ficar um adulto a sós com uma criança. Jamais. Tá? Imagine assim, eu vou levar uma criança para o banheiro e eu vou ficar a sós com aquela criança. Ou eu vou levar aquela criança para uma conversa ali um pouquinho mais, que a criança está aprontando demais e eu vou ficar a sós com aquela criança. Nunca. Isso são políticas de proteção. Sei. Sabe? Então, assim, são cuidados que a gente pode ter, mas isso verdadeiramente não dá mesmo para a gente conversar. Pode me chamar aí para uma capacitação aí que a gente vai conversar com mais clareza. Muito bom, gente. E me diz uma coisa, existe algum tipo específico de vítima? Eu perguntei sobre tipo no caso de abusador. E agora a pergunta é sobre qual tipo, se existe, né? Algum tipo de criança, por exemplo. Porque a criança tem um poder aquisitivo menor, porque tem um poder aquisitivo maior, porque é branca, porque é negra, porque é amarela, enfim. Existe isso? Aquelas que correm mais risco ou não? Então, veja bem, infelizmente o abuso sexual infantil, ele acontece em qualquer esfera. Tá? Então, é um grande e terrível mal que não encontra barreira social, não encontra barreira religiosa. Né? Nós vemos aí e não podemos negar. Então, abuso sexual acontece muitas vezes em igrejas evangélicas e às vezes até por líderes evangélicos, como também acontece em igrejas, instituições católicas. E vocês têm acompanhado, como agora recente nós estamos acompanhando este caso também terrível, né? E muitas das vítimas aí que aconteceu desse líder religioso, o tal João de Deus, né? Que era um líder aí do espiritismo. E o que acontece? Na verdade, inclusive muitas delas eram vítimas ainda quando crianças, né? Hoje são mulheres que estão denunciando, mas eram vítimas quando crianças. Então, não existe essa barreira. Todas as crianças, elas são vulneráveis, tá? Agora, é claro que existe, assim, por exemplo, alguns fatores de risco, como, por exemplo, a mãe que precisa sair para trabalhar e deixa a sua criança ali sendo cuidada por irmãos mais velhos, sendo cuidado por primos, às vezes sendo cuidado por aquele marido ou aquele companheiro que está desempregado. Isso são fatores que contribuem. São fatores de risco que contribuem, sim. Mas assim, não, isso só vai acontecer com crianças pobres, com crianças negras, amarelas, brancas. Não. O abuso sexual infantil acontece com qualquer criança. Inclusive, pastora, uma das minhas grandes preocupações e que está sendo motivo dos meus próximos estudos, né, eu já tenho estudado sobre isso, são crianças com deficiências físicas. Não só crianças com deficiência física, mas crianças com deficiência. Deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, todo tipo de deficiência. Tá? Existem aí estatísticas que mostram que 10% do número de crianças que relatam, ou casos que são conhecidos, envolvem pessoas com deficiência. Tá? E isso, para mim, é muito preocupante e já estou trabalhando em cima desses estudos. Pois é, gente. Então, fica aí. Eu acho que foi, assim, muito esclarecedor, né? Eu mesmo aprendi muito e nós já estamos agora, sim, uma pena, né? Nós já estamos agradecida também. No finalzinho, mas eu quero que
eu quero te fazer uma perguntinha e você também já faça as considerações finais, os projetos para 2019, enfim. Mas, assim, existe no Brasil muitos projetos voltados para isso ou não, da forma que você faz? Você tem alguma noção disso? E já faz as considerações finais, sim, que o nosso tempo já foi. Tá bom, vamos estar encerrando aqui. Então, existem sim alguns grupos, algumas organizações trabalhando em prol da defesa da criança, né? E combate à pedofilia, à exploração sexual. E existem alguns bons projetos. Certo. E existem alguns projetos que eu falei até na minha live aqui, que não são muito sinceros. São projetos que eles vêm muito bem estruturados, defendendo e trabalhando aí a prevenção ao abuso sexual infantil, mas eles vêm, na verdade, como carro-chefe, tá, de algumas ideologias, e isso tem me preocupado muito. Então, nós entramos falando de prevenção ao abuso sexual infantil, mas, na verdade, o que nós queremos trazer, no caso desses projetos, seria uma ideologia aí que é complicado para se tratar junto com prevenção de abuso sexual infantil, entende? Porque quem defende, e essa é uma frase que não é minha, é a frase de um psicólogo, deixa eu ver se eu consigo lembrar do nome dele, se não me engano é Roberto Lima, que ele diz assim, quem defende autonomia sexual de criança está defendendo pedofilia. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses discursos de movimentos, de ativistas que querem dizer que meninas de 12 anos, meninas de 10, 12 anos têm liberdade de escolher quando ter sua relação sexual. Sim. Elas só não podem ser obrigadas, mas se elas escolherem ter suas atividades sexuais, elas precisam ser apoiadas. Eu fico preocupada com isso, sabe? E o projeto aí para 2019 é entrarmos mais e mais nas escolas, principalmente, através das secretarias, e por isso eu vou reforçar. Você que está ouvindo aí, que de repente vai me ajudar a divulgar com as secretarias de educação, fiquem tranquilos, porque assim, eu amo Jesus. Amo Jesus mesmo, sabe? O do pé de goiaba, o do barquinho que entrou lá para acalmar os discípulos, o que entra no meu quarto para falar comigo. Mas Amém. Quando eu entro nas escolas é para falar somente sobre prevenção ao abuso sexual infantil. E o Jesus, ele só vai comigo porque vai no meu coração. Amém. Glória a Deus. E essa é a diferença, viu, Neide? Com certeza. Esse Jesus que vai com você não precisa falar mais. Verdade. Né? Mas na sua fala, naquilo que você vai ensinar, com certeza ele fará toda a diferença. O Espírito Santo, ele é tremendo. Amém. Então, gente, ficamos aqui, né? Gostaríamos de ter mais um tempo, né, conversando, mas não faltará oportunidade. Certo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida mais uma vez. Eu agradeço, pastor, agradeço essa oportunidade, agradeço todos os nossos amigos que acompanharam, os que estão aí pelas ondas do rádio, né? Amém. Que Deus abençoe. Amém. E ela estará conosco aqui mais vezes, com certeza, agora, né, morando aqui, estando congregando junto conosco. Então, é um prazer realmente. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada. Te capacite Amém. cada dia mais. Precisa. Tá? Que o Espírito Santo realmente seja, assim, um aio na sua vida. Amém. Que eu sei que mas a gente depende dele. Sim, sim. E que a sua dependência dele seja o primordial. Com certeza. Tá? Então, e você que ouviu, tá? Você diretor, diretora de escola, enfim, professor, fale aí com quem de direito, para que seja levado para as escolas e que esse cuidado seja extensivo, né? Nas escolas de Cajati, nas igrejas, pastores que estão nos ouvindo, que realmente você possa dar uma atenção especial aí, tá bom? Gente, Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós queremos agradecer a Deus, agora que o nosso tempo já foi, o querido pastor já deve estar ali na antessala. Tá, no próximo programa. Queridos, Deus abençoe. É uma bênção. Estou encerrando a Temos live aqui alguns oferecimentos, mas Deus. infelizmente nós não vamos